Fala galera, vamos para mais uma aula de história aqui no canal? Bom, hoje nós vamos iniciar os estudos sobre a monarquia inglesa. E entre os tópicos que nós vamos trabalhar estão a conquista normanda da Inglaterra, a produção da Magna Carta, a formação inicial do parlamento inglês e mais uma abordagem sobre a Guerra dos 100 Anos. Então, dados os recados iniciais, bora pro vídeo? Galera, para gente entender a formação da monarquia absolutista inglesa, a gente tem que entender, antes de mais nada, que entre o século V e o século XI, o que se desenvolve na Inglaterra é uma monarquia anglo-saxã, de origem anglo-saxã, que vai durar até o século XI, em 1066, com a morte de Eduardo, o Confessor. Eduardo, o Confessor, ele vai morrer sem deixar herdeiros e um novo rei é escolhido entre os nobres locais. Quem sobe ao trono será o rei Harold II. No entanto, ele vai durar pouco tempo no trono inglês, pois ele vai ter que lidar logo de cara com duas invasões estrangeiras que reivindicavam o trono para si. A primeira invasão estrangeira será a invasão de Harold Hardrada, um rei dinamarquês, viking, que invade o norte da Inglaterra, a cidade de York, e conquista ela. Harold Hardrada se considerava o herdeiro legítimo do trono inglês por um acordo firmado entre os seus antecessores, que afirmava que, caso o rei morresse sem deixar herdeiros, um assumiria o trono do outro. Então ele invade a cidade de York, no norte da Inglaterra, com cerca de 7.500 homens e buscava chegar em Londres e tomar o trono para si. No entanto, num contra-ataque, Harold II, rei da Inglaterra, consegue vencer e matar Harold Hardrada. No entanto, no fim da batalha, ele já descobre que uma nova invasão pelo sul estava acontecendo. Essa invasão era de Guilherme o Conquistador. Guilherme o Conquistador, ele era um nobre francês. Ele se julgava herdeiro do trono inglês, pois Eduardo havia prometido esse trono para o Guilherme. Então ele invade a Inglaterra, reivindicando esse trono para si. Harold II ele entra em batalha com Guilherme, no entanto ele perde. Ele é derrotado e morto por Guilherme, que assume o trono inglês como Guilherme I. Também é conhecido como Guilherme, o Conquistador. Guilherme I, por ser um nobre francês, ele vai adotar na Inglaterra um modelo de monarquia mais próximo daquilo que ele conhecia na França. Então ele vai dividir as terras da Inglaterra em condados, que ele vai chamar de shires, e vai nomear xerifes. Os xerifes seriam como fiscais do rei nesses condados, para verificar a administração local dos nobres. Ele ainda exigiu, conforme o modelo francês da época que ele conhecia, ele exigiu que os nobres locais jurassem fidelidade a ele. Muito semelhante ao modelo de comitatum beneficium, que nós já estudamos em outras aulas. Tá? Então ele vai exigir um juramento de fidelidade dos nobres ingleses ao rei, a ele. Dessa forma, ele submetia a nobreza ao seu poder, fortalecendo o poder real. Bom, após o reinado de Guilherme Conquistador, houveram outros reis que também auxiliaram na formação da monarquia absolutista inglesa, como, por exemplo, Henrique II, que foi o responsável pela unificação jurídica na Inglaterra. Ele exigiu que todas as decisões jurídicas fossem realizadas, fossem julgadas por tribunais reais, não mais por tribunais da nobreza. E após Henrique II, nós chegamos finalmente no rei João I, conhecido também como João Sem Terras. Bom, o rei João I, ele entrará em conflito com o rei Felipe II da França, disputando a região norte da França, a região da Normandia. Essas guerras serão chamadas de guerras anglo-francesas. E por conta dessa guerra, o rei João I perderá grande parte dos seus territórios, das suas terras, na França. E por isso mesmo ele ganhará essa alcunha de João Sem Terras. Bom, o conflito, a guerra anglo-francesa, ela foi uma guerra relativamente longa. E para arcar com os altos custos da guerra, o que o rei João I ele vai fazer? Bom, vocês já sabem a resposta. Ele constantemente vai aumentar impostos.
Esses impostos, na verdade, eram cobrados da nobreza, em formas de exigências de homens, armas e recursos para a manutenção da guerra. Além disso, o rei João I buscará também confiscar as terras da igreja, o que levará à formação de uma frente muito poderosa de oposição ao rei João I, que conseguem ter força política suficiente para forçar o rei João I a assinar um documento chamado de Magna Carta. Este documento será um dos documentos mais importantes da história da Inglaterra, e entre outras tantas coisas que ele afirmava, ele determinava que não se poderia haver aumento de impostos sem a aprovação, sem o consentimento de um conselho. E o rei, ele foi forçado a assinar isso, ou seja, o rei não poderia aumentar impostos sem a aprovação de um conselho. Neste ponto, um conselho é formado, nessa época chamado apenas de o Grande Conselho, formado apenas por membros da nobreza e membros do clero. Henrique III, no entanto, o sucessor de João Sem Terras, inicialmente ele não respeitará a Magna Carta e criará impostos sem a aprovação desse conselho, o que levará, obviamente, a uma nova revolta. Essa revolta, no entanto, ela contará com a participação, com o apoio, com a ajuda de parte da burguesia, o que permitirá que, após vencida a revolta, a burguesia conquiste assentos fixos neste grande conselho, que passa a ser chamado de parlamento. Percebam então que, enquanto na França nós temos um fortalecimento do poder real, uma centralização muito forte do poder nas mãos do rei, na Inglaterra, nós temos um esvaziamento do poder do rei, o rei continua sendo rei, só que, no entanto, o poder dele é limitado pelo parlamento. Bom, eu acabei de falar da burguesia. É importante lembrar que a burguesia, nessa época, estava num processo de enriquecimento. Lembra do renascimento urbano e comercial? Então, só que na Inglaterra esse processo ele acontecerá de uma maneira também um pouco diferente, contando com o apoio de setores, de parte também da nobreza. Vejam, quem tinha direito à terra naquela época, a posse da terra, era somente a nobreza. E parte dessa nobreza começa a criar ovelhas e vender a lã dessas ovelhas para os membros da burguesia, né, comerciantes e artesãos. Esses artesãos e comerciantes transformam essa lã em linhas, em novelos e vendem para a região do Flandres, para o norte da França, que lá eles transformavam essa linha em tecidos. Então percebam que tinha uma parte da nobreza lucrando junto com a burguesia. Então nós podemos dizer que há um aburguesamento da nobreza. O contrário do que passou a ocorrer na França com Luís XIV, que vendia títulos de nobreza e enobrecia a burguesia. Né? Tinha um processo de enobrecimento da burguesia. Na Inglaterra vai acontecer algo contrário disso. Vai acontecer um aburguesamento da nobreza. Bom, aí nós chegamos no século XIV. E o que acontece mesmo no século XIV? Sim, a grande crise. A crise de fome, a peste negra e a Guerra dos 100 Anos. E por que acontece a Guerra dos 100 Anos mesmo? Bom, acontece por disputas pelo trono francês após a morte de Carlos IV da França, que morre sem deixar herdeiros. Nesse ponto, Eduardo III, rei da Inglaterra, ele tinha um grau de parentesco pelo lado materno da família com Felipe o Belo, Felipe IV. No entanto, em decorrência das leis sálicas da França, que impedia que o lado materno da família gerassem herdeiros ao trono, ele não pôde assumir o trono. Isso vai ser um estopim para a Guerra dos 100 Anos. No entanto, não era esse o único interesse. Percebam que a burguesia e parte da nobreza também tinham interesse na guerra, em especial a região norte da França, a região do Flandres, a produtora de tecidos. Porque na Inglaterra não se produzia tecidos na época. Na época. No entanto, se vendia o novelo para a região do Flandres. Então era interessante
para a burguesia e para parte dessa nobreza entrar na guerra e apoiar a guerra, porque a região do Flandres era importante para eles. Da mesma forma que a região do Flandres também tinha interesse em fazer parte da Inglaterra. Os comerciantes, os burgueses de Flandres queriam fazer parte da Inglaterra e apoiavam a Inglaterra na guerra, porque assim, dessa forma, eu poderia lucrar mais comprando um novelo de lã mais barato. Percebam então que a Guerra dos 100 Anos não foi causada, não eclodiu e não durou 100 anos apenas por interesse da monarquia, mas também por interesse de outros setores da sociedade, em especial setores comerciais da burguesia e de parte da nobreza. Bom, não é novidade falar que a Inglaterra perdeu a Guerra dos 100 Anos. Com essa derrota, duas coisas muito importantes vão acontecer. A primeira é que o comércio ele foi prejudicado, em especial o comércio com a região norte da França, a região dos Flandres. E com isso, essa burguesia e parte dessa nobreza burguesada perderam muitos recursos e também perderam poder político. E quem vai ser enfraquecido com isso? O parlamento. O parlamento foi enfraquecido com a Guerra dos 100 Anos, com a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos. E com o enfraquecimento desse parlamento, nós temos um segundo ponto acontecendo. Nós temos, consequentemente, o aumento do poder dos reis. A monarquia é fortalecida. E esse processo ficará ainda mais claro com a ascensão da dinastia Tudor no trono da Inglaterra, que acontecerá em seguida à Guerra dos 100 Anos, após uma guerra civil chamada de Guerra das Duas Rosas, que nós veremos a partir da próxima aula. Galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da aula de hoje. Na próxima aula, daremos continuidade à monarquia inglesa, falando sobre a dinastia Tudor, a dinastia Stuart e as revoluções inglesas. A gente se vê lá então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.